Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Aqui é o Ítalo, do Conteúdo Matemática e também da Academia de Profissão. E vim nesse vídeo para fazer a correção da prova do mérito, que aconteceu aí no dia 23 de março de 2025. Bom, neste bloco aqui, eu vou estar corrigindo as específicas da questão 31 a 40, tá? Eu dividi em 4 bloquinhos de 10 questões, assim como eu fiz em janeiro e fevereiro e está disponível aqui no canal, tá certo? Isso porque, né, se requer bastante explicação, os vídeos acabam ficando longos, então eu separei aí em 4 bloquinhos de 10. Inclusive, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os outros links aí para você estar assistindo as outras correções. Mas vamos começar então por essa daqui, pela questão 31 da nossa prova. E vamos ver o que ela falava. Os 6 elefantes de um zoológico tiveram os comprimentos de suas pegadas e de suas alturas medidos e registrados na tabela. E aqui vem a tabela, com 6 elefantes, a altura dos 6 elefantes e o comprimento da pegada. E mostra um gráfico aí com pontinhos para gente, tá certo? Mostrando que a altura e também o comprimento da pegada. Perfeito? Muito bem. Aí vem a nossa pergunta. Observe que a relação entre comprimento C, da pegada em centímetro, e da altura H em centímetro, do elefante pode ser descrita aproximadamente por meio de uma função linear, CH igual M vezes H, ou seja, o comprimento da pegada em função da altura é um coeficiente linear vezes a sua altura. Perfeito. Sendo M o coeficiente angular de uma reta que se ajusta razoavelmente bem aos dados. Entre os valores a seguir, de M, aquele que melhor se adequa ao padrão pelo descrito dos dados é, nota o que ele pergunta, aquele que melhor se adequa. Ou seja, se eu for tentar achar ponto por ponto, vão dar muito próximos, tá certo? Tanto que se a gente vem aqui no gráfico e tenta montar uma reta, ó, vou aproveitar aqui, ó, e vou tentar montar uma reta aqui, tentando pegar o maior número de pontos possíveis. Pode ver que um vai dar um pouquinho para cima, outro um pouquinho para baixo, e assim por diante, mas todos muito próximos dessa reta. E ele quer saber o valor do M. Só que aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quem que é o nosso M? Quem que a gente quer estar encontrando? O M. Portanto, o H que está multiplicando M, ele vai passar dividindo o comprimento, tá certo? Então, eu tenho que fazer o comprimento da pegada dividido pela altura. Se você fizer a altura dividido pelo comprimento, vai dar errado, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer o comprimento dividido por altura. Preciso fazer de todas, professor? Não, somente de uma, tá? Que já vai dar um valor muito próximo, tá? Independente de qual que você pegar aqui, tá? Eu vou pegar, sei lá, vou pegar o terceiro, né? Vou pegar um valor aí mediano, né? Temos do 1 ao 6, vou pegar o 3 ou 4, enfim. Vou optar pelo 3 porque eu acho mais fácil aí a gente estar dividindo, tá bom? Então, vamos lá. Temos que dividir o comprimento pela altura. E aí você tem o comprimento de 80 e a altura de 150. Vamos fazer essa divisão? Vamos ver se a gente chega num valor próximo aí de alguma das alternativas. 80 por 150. Vou cortar os zerinhos aqui para ficar mais fácil. E vamos lá. O 15 cabe no 8? Não. Então, você coloca um zero, né? Cabe 0 vezes. E aí, acrescenta uma vírgula no seu quociente e um zero aqui no seu resto. Assim, ficamos com 80 dividido por 15. Nesse caso, o 15 vai caber 5 vezes no 80, porque já dá 75, e aí resta 5. Fez a subtração? Acrescenta um zero de graça, para continuar a sua divisão. E aí 50 dividido por 15 vai dar 3. 3 vezes 15, 45. E aí vão restar 5, você acrescenta o zero, e assim por diante. Vai ficar dando 3, 3, 3, 3, infinitamente. Bem, então chegamos em 0,533. E assim, temos aqui ó, uma alternativa, letra E. Notem que as respostas estavam bem distantes, né? Quando a gente pensa aí nos decimais, estavam bem distantes. Então, eu acho que uma divisão só era suficiente, a gente conseguiria resolver essa questão aí bem rápida. Até se você olhasse
aqui, ó, 96,50. Aí você fala, o 96 é quase metade de 96. Metade de 96 é 48. Metade de 120 é 60. Está um pouquinho acima da metade. Metade de 150 é 75. Só se você analisasse isso, ó, um pouquinho acima da metade. Metade é meio. O que está um pouquinho acima da metade era a letra E. Você resolveria talvez essa questão em menos de um minuto. Eu estou falando isso, pessoal, porque muitos comentaram aí nas duas primeiras provas, tá? Que o tempo estava muito apertado para fazer todas as questões. Então, eu vou ficar dando aqui no vídeo sugestões de como a gente poderia fazer essas questões um pouco mais rápido, mas também sempre explicando elas, tá bom? Então, bora lá, vamos para a questão número 32. Vou ampliar aqui para vocês. Vamos lá. Um dado D1 com 8 faces equiparáveis, tem-se suas faces a marcação dos números menos 3, menos 1, menos 1 terço, 0, meio, 2 terços, 2 e 5 meios. Um dado D2 com 6 faces equiprováveis tem em suas faces a marcação dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jogando aleatoriamente os dois dados e elevando o número obtido do dado D2 ao número obtido do dado D1, obtém-se como resultado N. Vamos entender isso. Jogando aleatoriamente os dois dados e elevando o número obtido do D2, elevando o número obtido de D2 ao número obtido por D1. Então, ele está falando que o N é igual a D2 elevado a D1. Perfeito. Entendi o problema. Vamos ver a pergunta agora. Na situação descrita, a média aritmética, então ele está perguntando a média aritmética simples, entre o maior valor de n e o menor valor de n é igual a... Então ele está perguntando a média aritmética entre o maior e o menor, ou seja, você vai ter que somar os dois e dividir por 2, porque média nada mais é do que somar os elementos e dividir pela quantidade. Sendo que a média dos dois, maior mais menor, dividido por 2. E aí, pessoal, eu já vou bater um pouquinho o olho nas nossas alternativas. E eu vejo, ó, que a única que vem com fração é a letra A, tá? Eu acho que aí pode ser uma possível técnica de chute para a gente. Mas vamos lá. O que mais que a gente tem? Vamos começar pelo maior valor. Para eu começar pelo maior valor, o que nós teríamos que ter? O maior valor possível de D2 e o maior valor possível de D1, tá certo? Então, o D2, o maior valor é 6 e o maior valor de D1 é 5 meios. Perfeito, vamos colocar aqui, a gente já vai achar o maior valor possível. Ficamos com 6 elevado a 5 meios. Mas quem que é 5 meios? 5 meios nada mais é, isso daí você tem na nossa aula 4 do módulo 1 do curso, que é o seguinte, é parte de de exponenciação e radicialização, ou seja, propriedades, tá? A gente mostra todas as 8 propriedades da exponenciação e da radicialização aí para vocês, tá bom? Isso é, temos o 6, que é a nossa base, o nosso numerador, que ficamos aí com uma potência, e o 2, que é o denominador, que é o índice da raiz. Perfeito? Então, ficou 6 elevado a 5 raiz quadrada. Só que aqui vem mais uma propriedade para vocês, tá? Quem fez 6 elevado a quinta e depois fatorasse, ia dar a mesma coisa do que eu vou fazer aqui, que é o seguinte, o 5 não é a mesma coisa que 4 mais 1? É. Ou seja, você pode fazer o seguinte, faz 4 dividido por 2, dá 2. Ou seja, 6 ao quadrado sai para fora da raiz. E esse 1, ó, 1 dividido por 2 não dá exato. Então, esse 1 fica dentro ainda aqui, ó, no elevado a 6, tá bom? E com isso, temos 6 ao quadrado, dá 36. Deixa eu vir aqui nessa telinha aqui para vocês. 6 ao quadrado é 36, raiz quadrada de 6, tá certo? Achei o nosso maior valor. E aí, pessoal, a gente já mata algumas coisas. O que a gente mata, professor?
Vamos lá, lembra que você vai ter que dividir por 2? Muito bem. 36 dividido por 2 dá 18. Ou seja, você vai ter que ter o 18 raiz de 6 na sua resposta. Temos a C e a D. Já sei que vai ser a, C ou D. Só que você vai tirar a média. E a média tem que adicionar alguém. Então tem que ser mais alguém. Portanto, o menos está fora. E aqui ó, não tem nem mais nem menos, não está adicionando nada. Ou estaria adicionando zero. Também está fora. Só com isso eu já mataria que era a letra A de amor. Tá bom? E até se eu tivesse analisado isso antes, eu anularia também a letra E, que está subtraindo. Tá bom? Então tá aí a técnica de chute, resolvendo aí em pouco tempo para vocês. Mas, que nem eu falei, vamos fazer passo a passo. Vamos achar o menor número agora. Vou fazer aqui em azul, ó. N, o menor número. Vamos achar o menor número. Quem que vai ser o menor número, professor? Vamos lá. Vejam só. Para eu achar o menor número, vou pensar se eu conseguisse trazer ele negativo. Só que o D2, para o N ser negativo, o D2 teria que ser negativo. Não tem negativo. Então, não tem como a resposta dar negativo. Zero. Não tem como dar zero, porque não temos o elemento zero aqui. Então, vai ter que dar um número positivo menor possível. Para isso, ele tem que dar uma fração próxima de zero, tá? Para isso, então, eu vou pegar o meu maior número com o meu menor número elevado. Porque o que é isso? O que é 6 elevado a menos 3? 6 elevado a menos 3, né? Mais uma propriedade de potência. Elevar número negativo, a minha fração inverte. Então, se aqui é 6, na verdade era 6 sobre 1. Inverte a fração, ficando 1/6 elevado ao cubo. E aí, 1/6 elevado ao cubo, a gente vai ter que este menor número vai dar 1 ao cubo é 1 e 6 ao cubo. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Este é o menor. E aí, agora vamos lá para achar a média aritmética. Vamos ver se a gente chega realmente na letra A. Temos aqui o maior número, 36 raiz de 6. E aí eu vou dividir por 2. Eu vou separar essa divisão nas duas parcelas, tá? Para ficar mais fácil da gente entender. E o menor número é 1 sobre 216. Mas já tínhamos o número 2 aqui embaixo. Perfeito. E aí, ó, já tinha adiantado para vocês. 36 dividido por 2 dá 18. Raiz de 6. E aqui, ó, fração de fração. Uma fração dividido por uma outra fração, que no caso seria 2 sobre 1. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso daqui você tem na nossa aula de fração. Na primeira parte de fração, eu já mostro como é que é feito isso, tá bom? Então, você vai ter 1 sobre 216, ó, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí, 1 vezes 1 dá 1, e 216 vezes 2, 432. Daí, chegamos na nossa alternativa de letra A. Daí a nossa questão número 32, certo? Então, vejam tudo ali no nosso curso, tá? Aliás, eu tenho aqui embaixo também o link do nosso curso aí completo, tá? Para a parte específica de matemática, também dou de bônus as técnicas de chute, que nem eu estava falando, dou de bônus alguns conteúdos, ou bastante conteúdos, melhor dizendo, da parte pedagógica, da parte de legislação para vocês. Tem tudo lá, os autores, inclusive, de matemática. Coloco tudo detalhado ali para vocês. E se tiver alguma dúvida, só me chamar aqui neste número assim, tá bom? Bora para a questão 33. Vamos ver o que ele diz. A figura a seguir indica um cilindro oblíquo de centro da base C e altura AB, e inclinação de 60 graus, em relação ao plano alfa, em que sua base se apoia. O cilindro contém água em seu interior, com altura DE igual a 9. Sabe-se ainda que EB é igual a 1 centímetro e que AD estão sob a mesma geratriz. Adotando nos cálculos a porcentagem da capacidade do cilindro que está ocupada com água é de aproximadamente, vamos lá, então ele quer a porcentagem que eu tenho de água.
tá? E aí ele colocou cilindro oblíquo. Se fosse retinho assim, era cilindro reto. Deitou um pouquinho oblíquo, tá certo? E ele quer a porcentagem que a água ocupa dentro de todo o cilindro. Para isso, eu teria que fazer o quê? Volume de água dividido pelo volume do cilindro. Só que eu não sei nenhum dos dois, né? Então, vamos achar. Como que a gente acha, professor? Ele me deu aqui alguns dados. Que o EB valia 1, já estava na figura, e que o DE valia 9. Vamos colocar aqui, ó, o DE valendo 9, certo? E aí, você poderia, né, tá fazendo, por exemplo, dois triângulos retângulos e tá achando, né, quanto que vale do A até o B, por exemplo, né, para você ter que saber a altura. Por que saber a altura, professor? Porque o volume do cilindro nada mais é do que o volume do cilindro, a área da base vezes a altura. Então, eu preciso estar encontrando com toda certeza a minha altura, tá? A altura de água eu já tenho, que é 9. Falta a altura aqui do cilindro, que vai do A até o B. Lembra que a altura é sempre perpendicular à sua base, tá bom? A altura não é essa parte aqui que eu estou riscando em azul. Tomem muito cuidado, porque isso é sempre uma pegadinha de cilindro. Muito bem. Vamos lá. Eu falei que daria para montar dois triângulos retângulos, né? E daí a gente fazer por tangente. Daria um certo trabalho, porque você teria que fazer duas contas. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Faz aqui, ó, um novo triângulo retângulo, só que em cima em verde, e você tem um outro triângulo aqui, correto? Muito bem. Só que esse ângulo aqui, ó, como essas bases são paralelas, este ângulo aqui, ó, que eu estou pintando, também é de 60 graus. Então, você vai ter este triângulo ali em cima, ó, 60 graus. E aqui, ó, esse pedacinho pequeno aqui na base, ó, ele vale 1 centímetro. E aí fica muito mais fácil de eu achar essa altura, essa pequena altura aqui que eu vou chamar de x. Que agora eu só tenho que fazer uma continha só de tangente. Por que tangente, professor? Porque eles têm 90 graus. E o x é o cateto oposto do 60 e o 1 é o cateto adjacente, tá bom? E aí vamos ficar com tangente de 60 igual cateto oposto, que é o x, sobre cateto adjacente, que é 1. Mas quanto que vale tangente de 60? Tem aquela tabelinha. Você tem na nossa aula lá de trigonometria, tá? Tá no módulo 2. Você vai lá, você tem todo seno, cosseno, tangente, tem até a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Eu coloco lá para vocês. E aí é tangente de 60, vale raiz de 3. E aí temos o x sobre 1. Passo 1 multiplicando, achamos que o x vale raiz de 3. Pronto, tá aí. E aí veja que a altura do cilindro, ó, se aqui valia 9, a altura inteira do cilindro vai ser quem? Vai ser esses 9 mais o raiz de 3. Agora eu já sei. Se você quisesse ser muito rápido aqui, era só dividir 9 por 9 mais raiz de 3, você já achava esse percentual, tá? Beleza. Mas eu quero mostrar para vocês da onde que sai isso e o porquê que eu queria fazer. Então, vejam só. Ele queria achar o percentual de água. Então, você faria assim, ó, o volume do cilindro é 100% e o volume de água é X%. Correto? É o X que eu quero achar. Muito bom. Só que quem é o volume do cilindro? Ó, já vou substituir aqui até por questão de espaço, tá, pessoal? Quem que é o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura do cilindro. E quem que é o volume da água? É a área do cilindro vezes a altura da água. Por que a área do cilindro do mesmo jeito, professor? Porque, olha, a água preenche a área inteira da sua base, tá? A água preenche a base inteira. Então, continua sendo a área da base do cilindro. E aí é só você estar multiplicando em cruz aqui, porque ele é diretamente proporcional. E assim ficamos com x vezes a área da base vezes a altura do cilindro, que eu já sei, depois eu vou substituir, e 100 vezes a área da base vezes a altura da água, que eu também já sei. E olhem só como eu nem precisaria estar achando a área da base, porque você tem a área da base nos dois lados da equação. Corta B com AB, tá bem?
E aí, ó, a altura do cilindro, a gente falou que era 9 mais raiz de 3. E eu falei para vocês nos outros vídeos, e também falei muito no curso, que raiz de 2, raiz de 3, até a raiz de 5, talvez, a gente precisaria saber uma, mas pelo menos duas casinhas decimais, tá certo? E aí, quanto que é raiz de 3? Raiz de 3 é 1,73. Por isso, a altura do cilindro aqui, ó, 9 mais 1,73 dá 10,73. Enquanto a altura da água, a gente viu lá, tá? Ele deu no enunciado, que é 9. E 9 vezes 100 dá 900. Muito bem, agora é só passar o 10,73 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E, gente, pelo que eu estou vendo da prova, comparado com a de janeiro, março, janeiro e fevereiro, essa daqui parece que está um pouquinho mais simples. Eu acho que de tanto o pessoal questionar, tá me parecendo um nível um pouquinho abaixo quando eu comparo a elas, tá? E aí, 900 dividido por 10,73 vai ficar quanto? Deixa eu tirar esse Siri aqui. Prontinho. Então, vamos lá. Nós temos duas casinhas decimais aqui, ó, no divisor. Coloque, então, mais 2 zeros no dividendo, que seria 0,00. Aí sim, você pode cortar a vírgula e vamos lá. Na verdade, 90.000 por 1.073. Então, eu vou começar com 9.000 aqui. 1.073 para 9.000. Cabem 8 vezes. 8 vezes 3, 24, vai 2. 8 vezes 7, 56. Mais 2, 58. Aí vai 5. E 8 vezes 1 dá 8. Fazendo essa subtração, dá 416. Desce o próximo número, que é 0, tá? O 4 quase cabe, mas não vai caber o 4, tá? Vai caber o 3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 7, 21, e 3 vezes 1 dá 3. E aí, fazendo, emprestando aqui, a gente vai ter um resto de 941. Colocaria a vírgula, acrescento o zero e dividiria novamente. 9 dá quase 9, daria 8 aqui, né? 24 vai 2, 56 dá 58 e o 8. E assim continuaria a minha divisão. Eu vou parar aqui porque eu não tenho, tá, casas decimais e ele pergunta aproximadamente. Olha o número que eu cheguei, 83,8%. E esse valor já é aproximado. Depois do 8 ainda eu teria um número. Portanto, qual número mais se aproxima aqui? 92, 88, 84, 90, 86? 84. Nota aqui 83,8. Para 84 faltaria 0,2. Mas como eu tenho mais um número, vai ser até menos do que 0,2, né? Então, ou seja, está muito próximo realmente do 84. O outro valor mais próximo que eu teria seria 86. Então, ou seja, não tem discussão aqui. A alternativa correta, letra C de casa. Bora para a questãozinha 34. Já bato o olho, é sistema de várias variáveis, tá? Isso daí tem em duas partes, tanto no módulo 1, ali com sistema de várias variáveis, como na nossa geometria analítica no módulo 2, lá no curso, tá bom? Vamos então para a questão 34, vamos ver o que ela pede. Observe a imagem a seguir em que as figuras iguais representam os mesmos números. Então tá aí. Colocou bicicleta, carro, fone de ouvido e tudo mais. Possivelmente eu tenho que achar todos os valores. E aí vem a pergunta. Uma professora pediu para que seus alunos analisassem a imagem e em seguida produzissem uma expressão com os três símbolos usados na imagem anterior, que fosse igual a 10. Assinale a alternativa em que a expressão equivale a 10. Ou seja, eu vou ter que achar todo mundo aqui e depois começar a substituir e ver qual das alternativas que vão dar 10, né? Ou qual alternativa. E daí eu vou ter que ir substituindo. Vou substituir na A, se não der certo na A eu vou para B, se não der certo na B eu vou na C. Dando certo, nem preciso testar as outras. Acaba ali, tá? Mas aí eu vou ter que ficar testando. Então, primeiro de tudo, eu vou ter que achar quanto vale cada um deles. Bom, gente, eu já estou batendo o olho aqui e ver se vocês concordam comigo. Quando eu analiso a primeira e a segunda equação, eu tenho mais carro
enquanto na segunda eu tenho menos carro. Olha só, tá? Com sinais trocados. E a mesma coisa acontece com fone. Menos fone, mais fone. Tá maravilhoso para mim. Vou ganhar muito tempo com isso, tá? Tá vendo como a VUNESP deixou essa prova um pouquinho mais rápida para gente? Percepção até por enquanto, né? Está sendo concretizada. Então vamos lá. Eu vou somar a primeira com a segunda equação, tá bom? E aí vejam só. Uma bicicleta mais uma, mais uma, mais uma. Ao total eu tenho 4 bicicletas. E aí, ó, carro menos carro dá zero. Menos fone mais fone, ou seja, fone menos fone, também dá zero. E aí ficamos com 4 bicicletas igual. Soma aqui os números, 34 mais 14, 48. E aí, o 4 que está multiplicando o B passa dividindo, fica 48 por 4, que dá 12. Ou seja, a bicicleta vai valer 12. Agora falta encontrar os demais, certo? Pode ir por duas equações. Pode escolher qualquer duas equações, com exceção da primeira e da segunda que a gente escolheu. Então, agora eu vou escolher a primeira e a terceira, tá? E vou adicionar a primeira com a terceira. Veja só como fica. Bicicleta mais carro, 2 carros. E menos fone mais fone dá zero, certo? Fone menos fone dá zero. E 34 mais 40 dá 74. Perfeito? E note que você tem a bicicleta que vale 12. Assim, é só passar o 12 para o outro lado, subtraindo, que 74 menos 12 dá 62, e o 2 que está multiplicando C passa dividindo, e 62 dividido por 2 dá 31. Portanto, já achei o carro também, tá? Vou começar a colocar aqui do ladinho, ó, B igual a 12 e C igual a 31. Agora falta eu achar o fone. Pega a equação que você achar mais fácil, a primeira, a segunda ou a terceira. Eu acho a terceira mais fácil, tem menos elementos para a gente substituir, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha terceira equação, acabei de achar que o carro vale 31, e aí 31 mais quanto que dá 40? Se quisesse, até poderia passar o 31 subtraindo para o outro lado, né? Ficaria fone igual 40 menos 31. E 40 menos 31 dá 9. Portanto, o fone vale 9. Se quisesse tirar a prova real, era só substituir em cada um. Tá? Ó, 12, 31 e 9. Será que dá certo? Pega a primeira. 12 mais 31, 44. 12 mais 31, 43. 43 menos 4, 34. Bateu. Tenta a próxima. 12 mais 12, 24. Mais 12, 36. Menos 31 dá 5. 5 mais 9, 14. Bateu. E 31 mais 9, 40. Bateu. Acertei os números. Tirei de a prova real. Agora, basta você substituir aqui e ver qual alternativa equivale a 10. Vamos lá. Valia, deixa eu já colocar 12, 31 e 9, né? Vou deixar aqui 12, 31 e 9 para eu saber. Então, aqui é bicicleta, carro e fone. Vamos lá. Nós temos aqui carro, 31 mais alguma coisa dividido, possivelmente vai dar um valor aí bem mais alto. Mas aqui, ó, 12 dividido por 9, gente, isso daqui já dá decimal, tá? Vai dar uma dízima periódica, vai dar 1,333 mais 31, dá 32,333. Isso daqui tá totalmente fora, tá? Tá descabido. Vamos para a letra B. O carro vale 31, menos 12 da bicicleta, já deu 19, menos 9 do fone, que vai dar 10. Pronto, achamos já a nossa alternativa, tá bem? 31 menos 12 dá 19, menos 9, chegamos em 10. Então, tá aí a resposta do exercício 34, alternativa letra B. Bora para a questão 35, que diz o seguinte. Deixa eu aumentar aqui para você que a letrinha está um pouquinho pequena, tá bom? Diz assim,
Os alunos de uma classe ficam responsáveis pela montagem de saquinhos idênticos, com doce para a premiação da barraca da pescaria de festa junina da escola. Para a montagem dos saquinhos, eles dispunham de 360 balas, 264 pirulitos e 144 bombons. A meta dos alunos era de montar o maior número de saquinhos possíveis e que fossem idênticos em seu conteúdo e sem que sobrasse nenhuma bala, nenhum pirulito e nenhum bombom sem saquinho. Se os alunos realizarem corretamente a tarefa, o número de balas de cada saquinho superou o número de bombons de cada saquinho em... Bom, isso daqui, gente, eu tenho vários exercícios lá na nossa plataforma, tá? No nosso módulo 1, e tanto que a gente tem outro módulo de questões comentadas. Fiz vários assim, porque gera muita dúvida. Primeira coisa, de que assunto a gente está falando? Maior. Maior é sinônimo de máximo, certo? Já estamos falando de máximo. E daí, eles vão montar saquinhos, tá certo? Então, você vai dividir esse conteúdo em saquinhos. Então, você já está pensando ali em divisão, máximo divisor. E aí ele fala que se fosse idênticos. Idênticos quer dizer que estão em comum, tá? Ou seja, é comum, é igual. Então, máximo divisor comum. Então, temos aí o 360, temos o 264 e também o 144. Mas aqui eu dou uma dica lá para vocês, tá? E aqui eu também vou falar rapidinho. Fique sempre de olho quem que é o seu máximo. No caso aqui, representado por maior. Aqui está falando de saquinhos. Então, quando eu calcular o meu MDC, eu vou estar calculando o meu número de saquinhos, tá bem? E não é o que ele pede. Ele pede a diferença da quantidade de balas e a quantidade de bombons. Por isso que aqui também eu não vou chegar em tudo um. MDC não tem a necessidade de chegar em tudo um, só o MMC. Então, MDC é máximo divisor comum. Então, eu só tenho que ver quais números que dividem todos ao mesmo tempo. E no caso aqui, ó, todos são pares. Então, dá para eu dividir por 2, tá bem? E aí, vamos chegar nestes números aqui, que continuam sendo todos os pares. Então, dá para eu dividir por 2 de novo, tá certo? E aí, chegamos nesses números que ainda são pares. Divide por 2 novamente. E aí, chegamos nestes números. Agora não são todos pares, então eu não vou mais dividir por 2. Vou ver se tem algum número que dê para dividir todos ao mesmo tempo. E temos o 3, né? O 3 divide todos ao mesmo tempo. 45 por 3 dá 15, 33 por 3 dá 11 e 18 por 3 dá 6. Como você pode ver, o 11 já é um número primo, tá? Então, para eu conseguir dividir todos ao mesmo tempo, eu teria que ser pelo menos o 11, que não dá certo com todos. Acabou aí. Então, nota que se você tivesse calculado o MDC, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, você teria 24 saquinhos. Ainda bem que não tem nas alternativas, né? Só que lembra que ele pediu o número de saquinhos de balas que superou o número de saquinhos de bombons. E olha porque eu não chego no tudo um, pessoal. Porque aqui, ó, 360 era balas. Então, esse daqui é balas. Quer dizer que eu vou colocar, olha esse número aqui, ó, 15 balas em cada saquinho. E ele pergunta sobre o número de bombons. Bombons era o último. Aqui, ó, bombons. Então, eu vou colocar 6 bombons em cada saquinho. Ou seja, de quanto que é essa diferença? 15 menos 6 vai dar 9. Então, a quantidade de balas vai superar em 9 unidades a quantidade de bombons em cada saquinho, que é o que ele me falava. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Feito? Então, MDC aí, essa questão, já é uma das primeiras aulas, né? Começa com operações básicas, divisão, e aí a gente já vem com MC, MDC ali no nosso módulo 1, tá certo? Bora para a questãozinha 36. Observe a tabela a seguir, e aí vem a tabela. Mantido o padrão, o logaritmo da base 2 do número contido na célula B410 da tabela será igual a
Gente, vamos ver essa tabela e vamos tentar entender aqui uma coisa. Ele quer o B410, então ele vai estar na linha 410 e eu quero pegar o da coluna B. Tá bom. Vamos entender. 4, 6 vezes 2, 8 vezes 2 ao quadrado, 10 vezes 2 ao cubo e 12 vezes 2 à quarta. Opa, já comecei a ver um padrão aqui, ó. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Opa, sempre está aumentando 2 unidades esse fator. Já o outro, ó, aqui começava com 2. 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta. Então, aqui, ó, era 2 à primeira e aqui 2 elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero é 1. Depois 2 à quinta, 2 à sexta, 2 à sétima. Beleza. Maravilha. Já entendi o padrão. Só que como que eu faço para chegar na coluna B no elemento da linha 410? Eu vou só olhar a coluna B. Vocês vão ver que tem um padrão cada coluna também. Olha aqui o padrão da coluna B. 6, 16. Opa, isso daqui a Vunesp errou. A Vunesp errou aqui. Olha, 24, 26, 28, 30, 32. 14, 16, 18, 20. Era de 2 em 2. Ela errou isso daqui. Mas muito bem. Vamos supor que ela tivesse colocado certo, porque eu estou aqui para resolver passo a passo, mas vale recurso, tá bom? E notem uma coisa, tá? Vamos pegar só o primeiro fator, tá? Só o primeiro fator. Deixa o 2 elevado à potência ali para daqui a pouco. Aqui, ó, você tinha o número, vamos supor, 0,6, tá? Não é 0,6, é 6. Eu posso colocar o zero à esquerda, porque lembra o seu amiguinho? O seu amiguinho, você sempre fala que ele é um zero à esquerda na tua vida, porque ele não vale nada, né? Então, é só para ficar claro aqui para vocês. Ó. 0, 1, 2 e assim por diante. Então, nota que sempre vai acabar na unidade 6 e a sua dezena, que eu estou colocando em vermelho, a sua dezena é sempre uma unidade abaixo da sua linha. E olha só que interessante. Então, quando eu estiver na linha 410, né, eu vou colocar aqui maior para vocês, quando eu estiver na linha 410, de quanto será esse fator? Já que a minha dezena, só dezena, é uma unidade a menos do que a linha. Ah, professor, então peraí. Estou na linha 3, era 2. Estava na linha 2, era 1. Estou na linha 410, quer dizer que essa dezena era 409. E aí, ó, a sua unidade sempre acabava em 6. Sempre acabava em 6. Pronto, já achei o primeiro fator. O primeiro fator está aqui. Agora falta o segundo fator, que é o 2 elevado a alguma coisa. E aí, nota, tinha 2 a primeira, 2 a sexta, 2 a 11. Ele está aumentando de quanto em quanto? Ele está aumentando de 5 em 5, certo? Está aumentando de 5 em 5. Para eu chegar na linha 410, eu tenho que aumentar 409 vezes, desde que eu parta da linha 1. Então, ou seja, eu vou fazer aqui, ó, 409 vezes, eu vou ter que somar o número 5. Então, 5 vezes 409 dá 2045. Só que mais um da primeira linha, né? Porque todos esses 5 são somados à primeira linha. Então, depois eu coloco aqui o mais um e vamos chegar a 2046. Portanto, 2 elevado a 2046. Cheguei no elemento B410. Só que o que ele me pedia? Seguindo o modelo padrão, o logaritmo na base 2, contido na célula B410. Então, ele quer o logaritmo na base B2. Então, pessoal, isso daqui, ó, para quem é do curso, porque eu deixo esse vídeo aí em pouco tempo aqui no YouTube, e depois deixo disponível só lá no curso. Isso daqui você vai encontrar na nossa aula de sequência, no módulo 2, tá? A gente tem 4 linhas de sequência, e sugiro que seja a aula 2 e 4 aí que você esteja assistindo. E temos a nossa aula de logaritmo, onde eu apresento todas as propriedades também. Até porque aqui eu vou usar a propriedade. Por quê? Porque por mais que eu fizesse aqui uma das propriedades, tá? Que a multiplicação do logaritmando nada mais é do que a soma dos logaritmos, estava tudo bem. Mas
Fazendo isso, não, eu vou ter que depois fatorar o 4.096. Então, vamos fatorar o 4.096. Gente, eu vou meio que na mão aqui, tá? Porque eu sei que ele está na base 2, tá bom? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024. Já foram 10 vezes. 1.024 vezes 2, 2.048, vezes 2, 4.096. Então, esse 4.096 nada mais é do que 2 elevado a 12. Então, vai ficar log de 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a 2.046. E aí vem aquela propriedade da exponenciação. E o quê? Tenho multiplicação de bases iguais. Se eu estou multiplicando bases iguais, eu conservo a base e somo os nossos expoentes, ficando 2.058. E aí, utilizamos a regrinha do tombo aqui, tá? Uma propriedade do logaritmo, né? Conhecida como regra do tombo. Por quê? Você tomba esse 2.058 aqui na frente, ficando 2.058 vezes log de 2 na base 2. E aí, logaritmo de um logaritmando de mesma base, isso daqui dá 1. E aí, 2.058 vezes 1 é 2.058. Finalizado o nosso exercício. A alternativa correta, letra C de casa. Muito bem elaborado, dá um trabalhinho a mais, tá? Muito, muito bem elaborado, mas esse daqui a gente teria que gastar um tempinho sim. Não tem muito o que fazer, tá? Esse é aquele exercício que a gente gasta tempo. 2 módulos de sequência com produto, tá? Logaritmo, né? Fatoração, propriedade do logaritmo, propriedade de exponenciação, muita coisa embutida nesse exercício, tá? Bora para a questãozinha número 37. Diz assim: a média em certa matéria escolar é calculada pela média aritmética simples da nota de 6 provas. Beleza? Deixa eu deixar aqui 6 provas. Cada uma valendo de 0 a 10. Nessa matéria, a média das notas do Renato foi 7. Deixa eu colocar aqui, ó. Média 7. Mediana 7,25. Deixa eu colocar outra cor. E a moda das notas, com 3 ocorrências, foi 7,8. Considerando as notas das 6 provas do Renato, a terceira maior dele foi 7,8. Não tem. Opa, ó, gente, de cara, eu já sei que isso daqui dá recurso, tá bom? Mas eu vou tentar encontrar alguma coisa aí. Vamos ver o que a gente faz, tá? Porque até por conta, se você for elaborar o recurso em cima dessa questão, você tem que mostrar a resolução. Então, eu vou mostrar a resolução para vocês. Foram 6 provas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 provas. E eu vou colocar as notas aqui em cima. Bom, então vai de acordo aí com a minha explicação. Como ele fala de mediana, e ainda ele vai perguntar a terceira maior, eu vou em ordem crescente. Vou da menor para maior, tá bom? Da menor para maior. E aí ele falou, né, uma das principais coisas está aqui, ó. A mediana foi 7,25. Lembra que a mediana está exatamente no meio. E aqui, ó, como você tem 6 provas, você consegue separar 3 para um lado e 3 para o outro. Então, a mediana aqui, ó, é 7,25. Tá bom? De onde vem esse 7,25? Vai vir da soma dessas duas notas, da terceira e da quarta nota, dividido por 2. Tá bom? Muito bem. E aí temos uma outra informação importante, que é a moda. E ele falou que teve 3 ocorrências, ou seja, ele teve 3 notas 7,8. Agora aqui que está o raciocínio, tá? Muita atenção aqui, ó. 7,8. 7,8, 7,8. Se essas fossem as 3 menores notas, ele teria que tirar notas maiores que 7,8. E aí, pessoal, com toda certeza, não teria como a nossa média dar 7. Muito menos a mediana 7,25. Porque aqui, ó, você teria uma nota maior do que 7,8. Poderia ser 7,9, 8. Então, por 2 motivos, o 7,8
não pode ser as 3 menores notas, correto? Vamos descartar isso daí. Aí agora vem, professor, pode ser a segunda, a terceira e a quarta? Não. Por quê? Porque a mediana dá 7,25. E se você tirar a média entre 7,8 e 7,8, vai dar 7,8. Ou seja, não pode. E com isso, eu também descarto a possibilidade de ser, por exemplo, 7,8, 7,8, 7,8, dessa maneira. A terceira, a quarta e a quinta também está descartado. Ou seja, só sobrou uma hipótese, ser 7,8 aqui também. Então, as 3 notas maiores do Renato foi 7,8. E se ele pergunta a terceira maior nota, está aqui, ó, 7,8. Não tem nas alternativas, tá? Sei lá, vou encontrar a terceira menor aqui, tá? Vou encontrar a terceira menor, vou encontrar esse valorzinho aqui, quem sabe está na nossa resposta, tá bom? Até vou abrir o gabarito aqui para ver o que ele dá para gente, tá? Deixa eu abrir aqui. Temos a questão 37 como letra I no nosso gabarito. Então, vamos lá. Vejam só, qual que seria o valor de x se ele deu a mediana 7,25? Então, você teria 7,25 seria igual a x mais 7,8 dividido por 2. Tanto que 2 vezes 7,25, pessoal, dá 14,5. Bom, dá 14,5. E o 7,8, que está somando, passa se subtraindo. E aí, 14,5 menos 7,8 vai dar 6,7. Olha lá, ia bater com gabarito, tá? Letra E, 6,7. Tá? Mas só que aí, né, deixar bem claro para vocês, vocês veem que eu gosto de resolver, gosto de explicar tudo, né? Da onde que vem. Então, a terceira maior nota foi 7,8, tá? A terceira maior nota foi 7,8. E 6,7 foi a terceira menor, ou a quarta maior, tá? Porque aqui você vai ter outras notas que vão ser menores do que 6,7. E aí, se eu somasse tudo e dividisse por 6, daria 7, tá bom? Então, tá aí a questão número 37, com um detalhezinho a mais para vocês. E só falando aí para o pessoal do curso, tá? Tanto média, quanto moda, quanto mediana, você vai achar ainda no módulo 1 em tendências centrais, tá? Separo em 3 vídeos para vocês. Primeiro com moda e mediana, o segundo com média aritmética simples, o terceiro com média aritmética ponderada, tá bom? Bora para a questão 38, que diz assim: em uma partida de basquete, cada cesta pode valer 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos, beleza? Sejam x, y e z, respectivamente, o número de cestas de 1 ponto, o número de cestas de 2 e o número de cestas de 3. Então, x vale 1, y vale 2 e tal. Por um jogador que fez um total de 16 pontos na partida. Então, o jogador fez 16 pontos na partida, beleza. Sabendo que a soma dos pontos de cestas de 1 ponto com pontos de 2 pontos desse jogador foi igual a 7. Então, ele fez 7 pontos só com as cestas de 1 e 2 pontos. Então, é correto concluir que esse jogador encestou na partida, no mínimo, tantas cestas. Então, vamos entender aqui. Ele fez 16 pontos, tá? Então, ou seja, ele fez x cestas de 1 ponto, x vezes 1, fez y cestas de 2 pontos, tá? Isso daqui dava até para fazer por raciocínio lógico um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Mas eu vou equacionar para vocês, porque eu sei que é a parte mais chata. Então, equacionando aqui, ó, temos 16 pontos. Só que ele me deu mais uma informação. Ele me deu a informação que a soma de cestas de 1 ponto com cestas de 2 pontos foi igual a 7. Ou seja, ele só está falando que x vezes 1 mais y vezes 2 é igual a 7. Como ele pergunta no mínimo, significa o quê? Que eu tenho que tentar fazer cestas com a maior pontuação possível. Para quê? Para eu ter feito menos cestas. Ele quer saber a quantidade que ele encestou, o mínimo possível. Então, para eu ter, por exemplo, 7 aqui, com cestas de 1 e 2 pontos, você poderia ter 7 cestas de 1 ponto e nenhuma de 2. Daria 7 pontos. Mas aí você encestou 7 bolas. Tá? Agora,
Se você pensar em fazer 3 cestas de 2 pontos, que já dão 6, e uma cesta de 1 ponto, dá 7 do mesmo jeito. E aqui você teria encestado apenas 4 bolas, tá? Então, ou seja, daqui eu já sei que ele vai ter, no mínimo, uma cesta de 1 e 3 cestas de 2 pontos, tá bem? E ainda vão faltar, ó, se ele já fez 7 pontos e no total ele já tinha feito 16, né, isso daqui já teria dado 7. Faltam exatamente, ó, 16 menos 7, faltam exatamente 9 pontos para ele. Faltam 9 pontos para ele. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Ou seja, ele vai fazer 3 cestas de 3 pontos. Nota que vai dar certinho os 16 pontos, né? 3 cestas de 3 dá 9. 3 cestas de 2 dá 6. E uma cesta de 1 dá 1. 1 mais 6 mais 9, fechou os 16 pontos. Então, no total, quantas cestas ele vai ter feito? No mínimo, 7 cestas, tá? Uma de 1 ponto, 3 de 2 e 3 de 3. Portanto, está aqui a alternativa correta, letra A de amor, certo? Então, tome muito cuidado com essa informação aqui, tá, gente? Quando ele fala com cesta de 1 e 2 pontos foi igual a 7. Porque se você passa batido, você poderia ter pensado em 5 cestas de 3 pontos e uma de 1. E aí a resposta daria 6, tá? Então, muita atenção aqui neste enunciado. E vamos para a questão 39, basquete de novo. Vamos lá, o que ele traz. A figura apresenta informações sobre a trajetória parabólica de lançamento de uma bola até um cesto. Considere a bola e o cesto de tamanhos desprezíveis. Na condição descrita, a distância do cesto até o eixo Y em metros é igual a... vamos entender aqui. Ele quer a distância do cesto, que é aqui, até o eixo Y. Então, é isso daqui que ele está me perguntando. Perfeito? Muito bem. E agora, como que eu elaboro isso daqui? Será através da equação de segundo grau, ou melhor, função de segundo grau, tá bom? Você acha essa aula lá no nosso módulo 1 do curso, tá bom? E tem até um exercício bem semelhante a esse lá que eu resolvo. Gente, ó, vamos entender aqui. Nota que ele falou que faria uma parábola, tá certo? E qual que é a função da nossa equação de segundo grau? A nossa função de equação de segundo grau é y igual a x² mais bx mais c, tá certo? E aí, o seu cesto, ó, tem 6 metros de altura, que corresponde ao y, tá certo? 6 metros de altura corresponde ao y, 6, tá? E para isso eu vou precisar dos valorzinhos de a, de b e de c, porque x é o que eu quero encontrar. Então, vou precisar dos valores de A, B e C. Para isso, eu preciso de 2 pontos, tá? Vamos lá. Um ponto eu já tenho, que é da onde parte a bola, tá? Porque neste ponto, ó, o x vale 0 e o y vale exatamente 3. Perfeito. Então, vamos substituir lá na nossa função. Essa é a nossa função. Substitui o y por 3 e o x por 0. 3 igual a vezes 0 mais b vezes 0 mais c. Pronto. 0 ao quadrado é 0, vezes a dá 0. B vezes 0 dá 0. 0 mais 0 é 0, ou seja, o c vai ficar valendo 3 metros. Achei já um dos valores. E aqui dá trabalho mesmo, tá, pessoal? Essa questão é um pouquinho mais longa. Vamos lá. Temos um outro ponto. Qual ponto que nós temos, professor? Esse daqui do vértice. E daqui a gente vai ter que tirar as outras duas equações, porque ainda falta a incógnita A e a incógnita B, são os coeficientes, tá? Então, se faltam duas, a gente teria que montar duas equações, mas por um ponto já é suficiente. Porque aqui nós temos o y do vértice, tá? Lembrando que o vértice é o ponto mais alto da parábola, se ela for com concavidade para baixo, ou o ponto mais baixo se a concavidade fosse para cima. Aqui a concavidade é para baixo, é o ponto mais alto. E aí, quanto vale esse y do vértice? Olha só, aqui valia 0. Aqui já vale 3, tem mais 4, então y do vértice vale 7. Assim como x do vértice vai valer 4, tá bem? Então, ó, eu vou começar pelo x do vértice, que é um pouquinho mais fácil a nossa forma, tá? O x do vértice, ele é dado por menos b dividido por 2a.
E aí o x do vértice a gente falou que vale 4. Passa o 2a para lá, multiplicando, a gente vai ter que menos b é igual a 2a. Só vou trocar de lado para deixar o b isoladinho, bonitinho, ó, ele passa positivo. E 4 vezes 2, que é 8, passa para o outro lado, negativo. Então, o b é igual a menos 8a. Vamos ter que fazer substituição depois, hein? Muito bem. E aí, agora sim, o y do vértice, tá? Como que é a fórmula do y do vértice? Vamos lá. Vou fazer começar aqui em cima, porque essa daqui é um pouquinho maior. A fórmula é menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice vale 7. O 4a passa se multiplicando, menos o delta. Quem que é o delta? O delta é b² menos 4 vezes a vezes o c. Só que olha só, é agora que eu vou substituir. O b vale menos 8a. Então, vamos lá. 7 vezes 4 dá 28a, menos, olha só o b. O b vale menos 8a. Vai ficar menos 8a ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o c, que eu também já encontrei. O c vale 3. Assim, temos 28a igual menos 8a ao quadrado, dá 64a quadrado. E menos 4 vezes 3 dá menos 12a. Assim, temos 28a igual menos 64a quadrado mais 12a. Nota que eu fiz a distributiva aqui do sinal do menos. E vou fazer bem passo a passo aqui com vocês. Vou jogar tudo para o lado esquerdo, tá? Então, 64, que estava negativo, passa positivo. E mais 28a já estava positivo. E o 12, que estava positivo, passa-se negativo. E assim, notem uma coisa. Todas as nossas parcelas têm o A. Então, eu vou colocar o A em evidência. Ficando 64a. E como 28 menos 12 dá 16, vai ficar mais 16 igual a zero. Então, daqui a gente tiraria duas respostas do A. Uma é o A ser igual a zero. Porque nota que você tem um produto aqui, né? Uma multiplicação que está dando zero. Para a multiplicação dar zero, ou um termo é zero, um fator é zero, ou outro fator é zero. Então, ou A é igual a zero, que não convém. Por que não convém o A ser zero, professor? Por causa que se o A for zero, você não teria o x². 0 vezes x² é zero. Deixaria de ser uma função quadrática, deixaria de ser uma parábola. Então, A igual a zero está inconveniente. Então, essa outra resposta que eu vou fazer em verde é o valor correto de A, que na verdade é o 64a mais 16. 64a mais 16 igual a zero. Passo o 16 para o outro lado, que fica menos 16, e o 64 passa dividindo. E consigo simplificar, né? 16 por 64, dá para simplificar por 16, que dá menos 1/4. Perfeito, achei o valor de A. E nota que ele deu negativo. Se ele deu negativo, realmente a parábola é com concavidade para baixo. Então, já achei o valor de A também. Agora, com isso, eu consigo achar o valorzinho do B, porque nota que o B era menos 8a. E se o A vale menos 1/4, temos menos 8 vezes menos 1/4. E menos com menos dá mais. 8 vezes 1, 8, dividido por 4, dá 2. Portanto, o B é igual a 2. Achei todos os nossos valores. Assim, a nossa função vai ficar. O y que eu quero achar tem 6 metros de altura. O A vale menos 1/4 de x². O B vale 2 e o C vale 3. Perfeito. Agora joga tudo para um lado só e bora achar o valorzinho do x. Tá? Então, vou jogar tudo para a esquerda. 1/4 x², estava negativo, foi positivo. O 2x estava positivo, vem negativo. E mais 6 estava positivo. E o 3, que estava positivo, passa-se negativo, igual a zero. Gente, eu não gosto de trabalhar com fração, mas eu vou deixar aí, tá bom? E já vou fazer essa conta, ó. 6 menos 3
dá 3, tá bom? 6 menos 3 dá 3. Muito bem, agora eu vou achar o x. Só que como ele está ao quadrado, eu vou achar duas respostas. E aí eu já vou adiantar para vocês. Eu vou achar duas respostas em que o y dá 6 metros. E realmente nós temos duas respostas que o x vale 3 metros. Uma vai estar aqui, ó, que é menor do que 4, e a outra vai estar aqui, que é maior do que 4, que é exatamente o que eu pergunto. Então, você vai ter duas respostas. Uma a gente descarta e outra vai ser a nossa resposta que vai ter que estar na alternativa. Tá bom? Então, bora lá. Vamos achar isso daqui. Vou fazer aí por Bhaskara, já que o A deu fração, tá bom? Delta é B quadrado, portanto, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que já deu positivo, né? Vezes o C, que vale 3, tá bom? E assim ficamos com delta igual menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Menos 4 vezes 1, 4. Dividido por 4, 1. E 1 vezes 3 dá 3. Portanto, menos 3. E aí o delta é igual a 1. Certo? Então, temos aí delta igual a 1. Bora achar o x. Vamos ter 2x, né? Já adiantei isso para vocês. X igual menos b. Então, vai ficar menos b. Só que o b vale menos 2. Então, menos 2 mais ou menos a raiz do delta, que no caso vale 1, dividido por 2 vezes a, e o a vale 1/4. Dessa forma, ficamos x igual, menos com menos, dá mais, raiz de 1, mais ou menos 1, raiz de 1 é 1, e 2 vezes 1/4, até dá para simplificar, e fica meio. E daí as duas respostas. 2 mais 1 dá 3, dividido por meio. E a outra seria 2 menos 1, que é 1, dividido por meio. Opa, 1 dividido por meio. Só que 3 dividido por meio, né? É aquela coisa da divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, 3 vezes 2. E 3 vezes 2 dá 6. E na outra, 1 dividido por meio, 1 vezes 2 sobre 1, que dá 2. Então, tá aí, ó. Você achou uma resposta que é 2 metros, que não convém, e a outra resposta você achou como 6, que ali convém, tá certo? E se você achou 6, quer dizer que a alternativa correta é a letra B de bola, tá bem? Achamos aí a resposta do exercício 39, um pouquinho mais trabalhoso, mais longo, tá? Mas chegamos nela já também. Aliás, tem um exercício aí que caiu no concurso da SEDUC, em 2023, tá? Tem a resolução também aí no curso, muito semelhante, se eu não me engano, foi a questão 24, tá? Se não estiver enganado, do concurso da SEDUC, aí do estado, em 2023, tá bom? Bora para a última questãozinha deste bloco. Lembrando vocês que todas as demais questões estão aqui no descritivo do nosso vídeo, tá bom? Bora lá. Sorteando ao acaso um número natural de 1 até 2025, a probabilidade de que ele seja múltiplo de 5, mas não seja divisível por 3, é igual a... Gente, tem um exercício muito semelhante aí na nossa plataforma, tá? E eu coloquei isso para vocês ali no módulo 2, probabilidade. Um dos últimos itens ali está junto também com combinação, permutação e arranjo, tá bom? Vem logo depois disso daí. Então, vamos lá. Eu tenho que pensar em todos os números do 1 até o 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 2025. E daí eu tenho que saber quais são os múltiplos de 5, e destes múltiplos de 5 não podem ser divisíveis por 3. Aí vejam só, quem são os múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. E aí, desses daqui, nota que você tem uma coisa, ó, quais deles, né, que são divisíveis por 3? Porque não pode ser divisível por 3. Ah, professor, o 5 não é, o 10 não é, tá tudo bem, o 15 é. Então, o 15 não entraria. O 20 é, o 25 é, o 30 não é. Ou seja, né, o 30 é divisível, então ele não entraria, assim como o 15. Então, nota que de cada 3 números que são múltiplos de 5, um é divisível por 3, que não pode entrar. Então, eu vou pensar em todos os múltiplos de 5
até 2025 e vou pegar de cada 3, eu tenho que pegar apenas 2, que é o que ele me pede, tá bom? Como que eu sei quantos múltiplos de 5 eu tenho até 2025, professor? É só dividir 2025 por 5. E aí, quanto que nós vamos chegar? Olha só, 20 dividido por 5 dá 4. 0. Desce o 2. 2 dividido por 5, o 5 não cabe no 2. Então, cabe 0 vezes. Desce o próximo número, que é 5, e 25 por 5 dá 5. Perfeito. Então, nós temos 405 múltiplos de 5, tá? Só que desses 405, né, um de cada 3 não podem entrar, tá? Ou seja, pega o 405, divide por 3, que aí a gente vai conseguir estar chegando, né? Vamos terminar aqui a continha, ó. 3 vezes 3 dá 9, 1, 5, 15 por 3 dá 5. Ou seja, 135 destes 405 são divisíveis por 3. E eu não quero eles. Eu não quero esses 135 números, tá? Então, ou seja, eu só vou querer os 405 menos esses 135. Que aí, no caso, a gente vai ter 270 números. Agora sim, eu tenho 270 números que são múltiplos de 5 e não são divisíveis por 3. Perfeito. Agora eu calculo a probabilidade. E lá no curso eu dou a dica para vocês de probabilidade. O que é probabilidade? Em palavras fáceis, né? No nosso linguajar aqui. É o que você quer dividido pelo total, né? Seria o evento dividido pelo espaço amostral. Então você quer 270 números de um total de 2025. Aqui estaria a resposta. Mas ele pode te dar nas alternativas fração ou porcentagem, tá? E vamos ver aqui, ó. Aqui está em forma de fração. Então, eu vou simplificá-la, eu vou reduzi-la. Bom, vamos passo a passo aqui, ó. Eu vou simplificar primeiro por 5, tá? E aí, 270 por 5 dá 54, e 2025 por 5 já vai dar os 405 que a gente fez. Aí, aqui, vai dar para dividir por 3 de novo, 54 por 3 dá 18, e 405 por 3, 135. Já tínhamos feito essa conta. Aqui dá para simplificar por 3 de novo. Vamos lá. 18 por 3 dá 6. E 135 por 3 vai dar 45. Dá para simplificar por 3 de novo, que fica 2 sobre 15. E aí não dá mais para simplificar. Portanto, a probabilidade é de 2 quinzeavos. A alternativa correta, letra D de dado. Está aí o nosso exercício número 40, tá bem? E assim fechamos o nosso segundo bloco de correções da prova de março de 2025, tá bom? O terceiro, o quarto e o primeiro estão aí no descritivo para vocês, tá bem? Muito obrigado e até a próxima!